O que tu acha que é a paz? Pode falar. Qualquer coisa. O que você pensa que é? Bora lá. Você quer ajudar, ó. O que você pensa? A paz te ajuda. Para ele a paz é uma ajuda. E você? O que você acha que é a paz? Para você acha que é o quê? Sabe por que eu estou perguntando? Para mim poder tirar as dúvidas de vocês. Eu quero explicar de uma maneira que vocês entendem. Tá? Eu já fui criança também, tá? Hoje eu estou com 15 anos. Tá bom, 14. Enganei para ficar mais velho. Então, você não é nada. Qualquer coisa aí, o que você acha que é a paz? Olha lá, você não acredita em Jesus. Né, Natal isso? O que é a paz? É uma passagem. Tá? O que é a paz? Ele está achando a de Jesus. Tia, o que é a paz para ti? Pode falar qualquer coisa que você acha que é. Ei? Uma cortada na cabeça. E tu, o que é a paz? Então, vou perguntar por último, o que é a paz para ti? É o dia que Jesus ressuscitou e é o dia que Jesus morreu. Vamos lá. Então, vamos para a palavra. A Páscoa. A Páscoa ela começa, sabe aonde? Há mais de 10.000 anos antes de Jesus nascer. A Páscoa surgiu. Como foi que a Páscoa surgiu? Você não sabe? Então vamos explicar. Primeiro, antes, a Páscoa não era comemorada com chocolate. Tá? O povo escolhido por Deus, que era o povo chamado os judeus, né? E Deus separou aquele povo para eles, assim como eu separei vocês aqui para Jesus. O povo sofria porque não acreditava totalmente em Deus, não confiava em Deus. Deus usou um homem, só um homem, para comandar milhões de homens. Esse homem foi Moisés. Você lembra de Moisés? Meu tio. Aquele que abriu o mar vermelho, né? Aquele que fez o cajado, transformou o cajado em cobra, em serpente. Aquele que fez o mar. Olha, imagina, você já pensou, quem já foi na praça? Já viu o tamanho do rio aí na praça? Olha, através de mar, Moisés fez um milagre para impressionar os homens que faziam ele escravos. Sabe o que ele fez com o cajado dele? Ele tocou na água e o rio todinho. Observe o tamanho do rio aí, né? O rio desse tamanho virou sangue. Tudo sangue. Já pensou isso? Um rio todinho de sangue. Ficou feio o rio, né? Depois ele chamou várias pragas. Praga de gafanhoto, praga de sapo, praga de... Quem já teve nascida aí? Sabe o que é nascida? Tumor. Veio uma praga sobre aquele povo que todo mundo ficou cheio de tumor. No rosto, por todo lado. Piolho, pulga. Sabe por quê? Aquele povo não acreditava em Deus. Mas o povo de Deus... O cachorro. Então lá vai. Então vamos para a palavra de Deus primeiro. Tá? Lá no livro de Êxodo 11, o Senhor fala assim, ó. O Senhor disse a Moisés, vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele deixará você ir. Amém? Olha o que aconteceu. Moisés, ele foi lá com o rei e falou assim, olha, ajuda o meu povo, deixa o meu povo ir embora. O meu povo está cansado de ser escravo de vocês. Aí o rei falou assim, eu não vou deixar ninguém embora. Aí ele falou com Deus, ele falou, Deus, você não quer deixar eles ir embora, o que que eles fazem? Aí ele falou o seguinte, Deus falou para ele, olha, manda as pragas para ele. Aí Deus mandou as 10 pragas.
né? A praga de piolho, a praga de rã, a praga do gafanhoto, da nascida que nasceu neles, do mar virar sangue, E do fogo? do fogo que veio do céu. Várias, foram 10 no total. Não, jacaré não. Aí o que aconteceu? A última praga foi a mais feia. Foi a mais feia. Deus falou assim: eu vou mandar só mais uma praga sobre esse rei. E ele falou o seguinte para Moisés: mas essa praga ela pode pegar em vocês também. Falou que ia pegar no povo de Moisés a praga. Sabe qual era a praga? A praga da morte dos primogênitos. Primogênito, o que é primogênito? Sabe o que era primogênito? Eram os bebezinhos das casas. Os bebezinhos. Os primeiros bebezinhos que tinham nascido em cada casa iam morrer. Deus ia mandar o anjo da morte. E o anjo da morte ia passar, se você passasse aí na rua. Aí ele ia entrar nas casas e ia pegar as crianças e matar as crianças todinhas. Todas as crianças iam morrer. Mas sabe o que Deus falou para Moisés? Falou assim: não, você vai pegar um cordeiro. Você sabe o que é cordeiro? É um carneirinho. Carneirinho. Isso, um carneirinho. Você vai matar o carneirinho. O carneirinho perfeito, todo branquinho, sem nenhuma mancha, todo limpinho. Não pode ter falha nenhuma. Vai ter que matar esse carneirinho, tirar o sangue dele e passar na ombreira das portas. Ombreira das portas. Hoje nós chamamos a ombreira de castigo. Castigo, aquela parte de cima da porta ali. Então Moisés pegou e foi na casa de cada um dos judeus e passou o sangue na porta. Quando foi chegando de noite, começou a ouvir tipo um barulho muito feio. E de repente escureceu tudo. Ficou tudo escuro. As crianças dentro de casa estavam tremendo de medo. Porque o anjo da morte ia passar. Ele ia pegar as crianças. Aí o anjo da morte vinha, chegava na casa do judeu, na hora que ele ia entrar, ele olhava para a porta, aí ele via o sangue do cordeiro. Quando ele via o sangue do cordeiro, sabe o que ele fazia? Ele não entrava. Mas quando ele chegava lá na casa do outro que não tinha, ele entrava e matava a criança. Foram muitas crianças mortas, inclusive o filho do rei, do imperador do Egito. O anjo não poupou nem a vida do rei, do filho do rei. Onde é que eu quero passar para vocês isso? É o seguinte: no nosso tempo, há mais ou menos, a gente não pode falar com certeza, mas há mais ou menos 2.000 anos, não chega a 2.000 anos, há 1990 anos atrás, mais ou menos, para ser mais exato, 1987 anos atrás, tempo pra caramba, né? Jesus, ele foi crucificado. Ele foi crucificado. Por quê? Por que ele foi crucificado? Por nós. Por nós. Por todos nós. Por causa do pecado. Sabe por que ele teve que ser crucificado? Porque Deus falou assim para ele, lá no céu, antes dele descer. Deus falou assim: eu não quero mais saber dos homens. Os homens não me obedecem. As crianças não me obedecem também. Eu vou matar todo mundo. Vou mandar fogo, vou matar todo mundo. Mas Jesus falou assim: não, Pai, deixa que eu vou descer e vou conversar com eles. E Jesus desceu e conversou com as crianças, conversou com os adultos. Alguns acreditaram e outros não acreditaram. E aqueles outros que não acreditaram,
O que aconteceu? Ele fala assim, você está doido, sabe o que pode acontecer contigo? Nós vamos te matar. Crucificaram ele e tiraram todo o sangue dele. O que a gente pode comparar? A morte de Jesus lá junto com aquele cordeirinho que morreu antes. Aquele cordeiro na época de Moisés morreu para que nenhuma criança fosse morrer. Um só cordeiro morreu